Deus estava fazendo uma promessa a Abraão e olhasse para o céu. E Deus diz assim: Abraão, pode me contar as estrelas? Com certeza não tinha como, porque você já olhou um céu estrelado, é infinito, são vários pontos de luz. Ele diz: assim será a sua descendência. Mas fala para mim, como ter uma descendência tão grande se ele não tinha sequer um filho e uma mulher avançada em idade e ainda estéril, e ele também com quase 100 anos? Me diz o que a palavra de Deus faz no coração de um homem e de uma mulher que tem fé. E hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre a fé que vence o impossível. Porque o impossível é para nós humanos. O impossível somos para nós que somos limitados a um conhecimento, somos limitados em nossas capacidades, somos limitados em nossa força. Mas quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, tudo aquilo que é impossível se torna possível através da fé, porque o Senhor começa a agir no nosso coração. E aqui eu quero ler para você um versículo também da palavra de Deus, que vai te fazer entender e responder uma pergunta que eu tenho para o teu coração. Olha o que diz em Mateus 9, o versículo 29. Tocou-lhes os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Aqui fala de 2 cegos que estavam indo atrás de Jesus, porque eles tinham ouvido falar de que Jesus tinha realizado grandes milagres ali naquele lugar. E eles foram atrás. E quando Jesus chega em uma casa, eles chegam junto. E ali eles pedem para que o Senhor faça um milagre na vida deles. E Jesus, então, olhando e vendo que naqueles 2 corações havia fé, o Senhor disse assim: vocês têm fé e realmente acreditam que eu posso fazer isso? E eles respondem assim, aqui no livro de Mateus 9. Sim, Senhor, nós cremos. E Jesus, então, tocando-lhe nos olhos, como nós lemos aqui no versículo 29, diz assim: seja feito segundo a vossa fé. Às vezes, estamos passando por momentos na nossa vida que a nossa cegueira física e também a espiritual não nos deixa ver que a grande saída, a grande possibilidade do milagre está nas mãos do Senhor Jesus, aquele que tem autoridade de trazer a vida, aquele que tem autoridade de repreender a enfermidade, assim como ele havia feito com aquela mulher com fluxo de sangue. Depois dali ele vai até a casa daquele centurião, daquele homem que estava ali buscando Jesus. Chega a notícia naquele momento ali, quando Jesus está pronto para ir na casa dele. E o que diz a Escritura? Que vem ali o seu servo e diz: mestre, não importune mais Jesus, porque a sua filha já morreu. Às vezes a notícia que chega para nós é que não tem mais saída. A notícia que chega às vezes na nossa porta e bate ali é que não tem mais solução, que não adianta mais arrumar o dinheiro para pagar, que não adianta mais buscar outro médico, que não adianta mais mudar de médico. Mas eu vou dizer para você, a última palavra em favor da tua vida é: Deus é o Deus do impossível. E não há nada que Ele não possa realizar se Ele ver fé no teu coração. Eu creio que o Senhor está te dando hoje uma palavra que vai te arrancar desta situação. Eu creio que esta mensagem hoje veio como resposta para aquele, para aquela que está falando: Senhor, só o Senhor pode me ajudar agora. Já teve momento na minha vida que eu cheguei no fundo do poço e que eu disse: Senhor, agora só os teus olhos me veem.
Senhor, ninguém mais acredita, ninguém mais quer ajudar, ninguém mais tem esperança. E às vezes a notícia que chega aos ouvidos é que não adianta mais, não recorra mais, não faça mais nada. Mas hoje essa palavra vem do céu para o nosso coração, contradizendo toda mentira de Satanás, contradizendo todas as circunstâncias do mundo lá fora, dizendo para o teu coração: continua crendo, continua tendo esperança, continua orando, não pare agora, não saia da posição que você chegou até agora, continua confiando no Senhor. E a pergunta que eu tenho para o teu coração hoje: você tem fé que Jesus pode realizar o milagre que você espera? Você tem fé que Jesus, ele pode te tirar desta situação, que o Senhor pode mudar toda a palavra, que o Senhor muda todas as circunstâncias em favor da tua vida, em favor daquele que você ora, daquele que você está buscando, porque às vezes a aflição do nosso coração nem chega a ser por nós mesmos. Mas às vezes a gente chora na madrugada, às vezes a gente chora de joelhos, às vezes a gente chora durante o dia, mas a dor que está dentro, o Senhor sabe. E o Senhor fala: nem é por tua causa, você às vezes está fazendo isso por um filho, às vezes o teu choro é por uma filha, é por alguém que você ama, que está em uma situação que mesmo você com teu amor, com a tua bondade, você não consegue arrancar essa pessoa da onde ela está, do que ela está fazendo, não tem como ajudar, às vezes é um recurso financeiro, a tua conta bancária, mesmo que você tirasse tudo de lá, não seria o suficiente para quitar essa dívida. Mas eu digo, essa palavra hoje, ela veio do céu e falou muito forte no meu coração, porque tem pessoas chorando e tem pessoas esperando, mas o Deus do impossível se manifesta com poder quando encontra fé num coração que crê no Deus maravilhoso que serve. E se você falar assim: mas eu preciso com urgência, eu vou dizer assim: o Senhor sabe a hora, o momento, o segundo certo, Ele não se atrasa. O Senhor tem um propósito para todas as coisas. Lembra quando a irmã de Lázaro chamou Jesus? Jesus era íntimo da família, Jesus se assentava na mesa deles, o Senhor ficava ali horas com eles. Cada vez que Jesus passava por ali, era a casa que ele ficava. E Jesus recebe então a notícia de que Lázaro estava muito enfermo. E talvez elas até pediram urgência, a atenção de Jesus. Mas quando nós vamos para esse texto da palavra de Deus, nós vemos que tinha um propósito tão lindo do Senhor ali. O plano do Senhor era tão perfeito que para todos até parecia que Jesus não deu importância. E talvez você esteja assim pensando: Deus não me ouve mais. Deus não quer me dar uma resposta. Mas eu quero desafiar a tua fé hoje a crer nesse impossível de Deus que opera milagres. Eu quero desafiar a tua fé hoje, porque Jesus, ele não está atrasado na tua causa. O Senhor Jesus, ele tem um milagre para realizar. Ele tem a chave que abre essa porta. Ele tem o remédio para esta causa. E então Jesus chega lá onde Lázaro estava sepultado. Ali Jesus até chora, mas não porque ele sabia que não podia fazer algo, não. É porque talvez o que comoveu ali é de ver a incredulidade no coração daquelas pessoas. De ver que até mesmo as suas irmãs, elas falaram assim: mestre, não tire a pedra, ele já cheira mal, já tem 4 dias.
Está tudo já, Senhor, se decompondo. Talvez a notícia que chegou nos teus ouvidos dias atrás foi de que não tinha mais saída. Mas agora, nesta palavra, em nome de Jesus, o Senhor, Ele pergunta: você tem fé para crer que é possível com Jesus? Você tem fé o suficiente para dizer como Abraão, crendo contra a esperança? A mulher dele até riu, ela nem acreditou no que estava sendo falado. Mas o Senhor tinha um plano perfeito. E Jesus, então, com sua voz, depois ele diz assim: Lázaro, sai para fora. Era necessário que as pessoas pudessem enxergar o milagre. Sabe o que vai acontecer na tua história se você crê? Essa palavra de Deus é tremenda para o nosso coração, porque nós vivemos num mundo onde a ciência tomou conta, nós vivemos num mundo onde a medicina diz ser avançada, mas muitos continuam ainda partindo sem conseguir ali uma solução médica. Mas quando o médico dos médicos opera, quando Jesus chega, quando o Senhor entra na causa, começa a se tornar tudo possível. Começa então vir à existência o milagre. E sabe o que o Senhor diz? Lázaro, sai para fora. E Lázaro vem tirando as ataduras, aquelas faixas que haviam colocado. Lázaro, ele sai para fora. E eu imagino no meu coração que ele abraçou primeiro foi Jesus, porque eu creio que ele tinha consciência do que estava acontecendo. E ele abre ali os seus olhos na claridade e ele talvez fala: mestre, você está aqui. E eu quero dizer, abra os teus olhos espirituais hoje. Eu profetizo no nome de Jesus que o Senhor está tirando toda a cegueira, como Ele tirou daqueles 2 cegos. Você viu que o milagre não foi no que saiu da boca de Jesus, mas Jesus disse que havia uma palavra liberada para eles. Mas Jesus falou assim, que seja segundo a tua fé. E o Senhor hoje te diz, vai acontecer milagres, mas é segundo a fé que está no teu coração. Se você falar, mas como eu vou crer? Me diga como que 2 homens cegos é curado porque acreditou, porque ouviu falar, e você está ouvindo a palavra de Deus agora. Você está ouvindo que Abraão, ele creu e ele viveu, e o Senhor deu um filho, e esse filho é um filho da promessa. E eu não sei qual a promessa que Deus fez no teu coração, eu não sei o tempo, eu não sei a circunstância que essa promessa foi feita, eu não sei a hora, nem o dia, nem o porquê, nem o momento, eu tenho minhas limitações. Mas o Todo-Poderoso não se esqueceu do dia que Ele te liberou a bênção. Agora, a resposta é sua. Fala para mim, você crê que Jesus pode fazer um milagre? Escreve aqui nesses comentários. Eu quero ver quantas pessoas de fé essa mensagem o Espírito Santo de Deus vai levar hoje. Eu não sei o momento que você está recebendo essa palavra, mas o Senhor fala que vai chegar na hora certa. Não fala, já chegou atrasado. Não fala. Porque ela vai chegar no momento que Jesus vai operar o milagre. Vai chegar no momento que você vai abrir e essa mensagem vai chegar para você trazendo uma expectativa nova, uma esperança viva, uma certeza de que Jesus opera maravilhas
no teu lar, na família, no teu coração, naquilo que você espera, naquilo que você necessita. E isso é tão lindo, saber que o nosso Jesus está fazendo. Eu creio de todo o meu coração que essa palavra é para todos que colocar fé para crer sim naquilo que você precisa. O Senhor sabe e Ele liberou uma palavra de vitória e eu tomo posse porque eu necessito da graça dEle, eu necessito de milagre na minha família, eu preciso da graça desse Jesus perfeito, maravilhoso e que os nossos olhos se abram, a nossa visão espiritual, a nossa fé, eu tenho falado todo dia, a nossa fé, ela não pode cessar. A nossa fé precisa ser crescente, ela precisa ser abundante, ela precisa ir à frente, ela precisa romper os medos, ela precisa colocar por terra toda a incredulidade do nosso coração. Quem disse que nós precisamos ver para depois acreditar? Isso não é fé, isso é o que o mundo oferece. Você vai lá e pega, e compra, paga e traz para casa, mas nem tudo nessa vida a gente pode comprar, tem coisas que é milagre. Eu chamo de milagre tudo aquilo que nós humanos não podemos fazer. Mas o Deus do impossível, Ele está presente. Aqui eu digo para você que nós vamos envergonhar o impossível, porque diante de Deus Ele sequer existe. E em nome de Jesus está liberado uma palavra de poder, de vitória para o teu coração. Toma posse no nome poderoso de Jesus. E que Deus te abençoe, e que Deus te fortaleça, e você vai ajudar para que essa mensagem chegue a muitos outros corações. Compartilha, pelo menos com uma pessoa ou duas, aquela que o Senhor colocar agora por primeiro no teu coração. E que Deus derrame bênçãos sem medidas e que o milagre seja o teu maior testemunho que você vai contar. Eu louvo a Deus por compartilhar esta palavra com você, porque ela estava queimando em meu coração. E eu tenho certeza que aí é dia de milagres.